Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estar aqui, agradeço a Deus por estar nos trazendo aqui. Nós passamos por uma cirurgia e Deus tem nos dado vitória e permitido a nossa recuperação bem rápida. Externa minha gratidão a Deus, ao meu pastor, nosso pai, pastor Álvaro Ney Sanches, pastor Gerson Marcos, nosso amigo. Deus abençoe o senhor, pastor William e toda a igreja. Eu quero ler com os irmãos um texto para a nossa meditação, em Êxodo capítulo 3, e o versículo é o de número 2. Aleluia. Êxodo 3, o versículo 2, depois nós vamos ler o 6 e o 7. Amém? Posso ler? Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu-se o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir a uma terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Meus irmãos, Moisés, ele é a resposta de Deus para 400 anos que aquele povo está no Egito. Na verdade, aquele povo não está 430 anos como escravo. Quando nós lemos a Torá, na página de rodapé, nós vamos perceber, na Bíblia King James também tem, na Dake, que aquele povo ficou 215 anos como escravos dentro do Egito, e mais 215 anos que eles passaram ali. Nesses 215 anos eles cresceram, se formaram, se fortaleceram. Êxodo capítulo 1 e o versículo de número 12 vai dizer que eles se multiplicavam, cresciam, e quanto mais aquele povo crescia, se multiplicava, mais o povo de Faraó, o povo do Egito, tentava tirar a promessa que existia naquele povo. Todos nós conhecemos a história. Moisés toma uma decisão precipitada, porque queria tornar-se juiz daquele povo fora do tempo. Moisés vai matar um egípcio, e quando ele mata esse egípcio, ele enterra por debaixo da areia. Ele é descoberto por um dos seus irmãos. Moisés tem que fugir para o deserto. Existem alguns desertos que Deus vai nos levar, mas existem alguns desertos
que nós procuramos, com as nossas próprias consciências e com as nossas tomadas de decisões em tempos errados, em tempos que não eram para tomar, pois algumas vezes nós queremos utilizar das nossas metodologias, das nossas ações, das nossas cognições, das nossas intelectualidades, para tomar decisões no campo que Deus não nos chamou para tomar. Moisés agora vai se esconder ali no deserto, e no deserto Moisés vai ficar 40 anos. Moisés agora não é mais um lutador, Moisés agora não é mais um príncipe do Egito, Moisés agora faz a funcionalidade de um pastor, porque deserto ele tem essa prerrogativa de nos tratar, de cuidar de nós, mas deserto também é lugar de milagre, deserto é lugar que Deus encontra com aqueles que Ele um dia escolheu. Moisés tinha a escolha de Deus, a prerrogativa de tomada de decisão de Moisés em tempo errado, o levou para o deserto. Passou 40 anos, ele está fazendo a função de um pastor, e Deus lá do céu está olhando para Moisés no deserto, e está olhando para ele, é o meu escolhido. Enquanto aquele povo está passando por aflição, pastor Gerson, enquanto aquele povo está passando por luta, passando por dificuldade, Faraó morre e nasce o primeiro ciclo de oração da história, porque aquele povo agora se junta no capítulo de número 2, versículo 23 e 24 e 25, vai dizer que o povo começa a orar, clamar e pedir para Deus uma resposta. Deus então encontra Moisés no deserto, e Moisés está fazendo a função de um pastor, e aliás, as ovelhas nem dele é do seu sogro Jetro. O cajado pode ser que era emprestado, não é dele, mas ele está cuidando com amor, e Deus lá do céu está olhando e percebendo e dizendo, é meu escolhido, está no deserto, mas é meu, está esquecido. Eu não tenho tempo para falar, mas psicologicamente Moisés não estava bem, porque você não vai encontrar, irmã Tatiana, no texto, hora nenhuma, Joquebede, Arão, Miriam, Arão, visitando ele no deserto, porque tem deserto que é só você e Deus, é Deus te treinando, é Deus trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Deus vem e fala com Moisés, o texto diz, e apareceu o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor aqui? Todos nós sabemos que quando aparece esse artigo, o anjo do Senhor, nas páginas veterotestamentárias, é uma manifestação teofânica. E o que é uma manifestação teofânica? É o próprio Deus, na pessoa da segunda pessoa da Trindade, se revelando, Ricardo, meu amigo, a um moço fiel, assim como já havia se revelado a Abraão, a Jacó. Deus está revelando para Moisés aqui, está aparecendo para ele, para ter um encontro com ele no deserto. Existem vales na nossa vida, que Deus está permitindo a gente passar, porque Ele está preparando o encontro com você. Tem vales e deserto, que é Deus trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus está te vendo nessa luta, Deus está te vendo nesta dificuldade,
Deserto não é para te matar, vale não é para te matar, é Deus que está com você nesta batalha. E se você acredita nisso, põe a tua mão para cima, dê seu melhor glória, porque Ele é digno de receber a glória. Deus apareceu para Moisés no deserto. Segunda verdade que eu encontro no texto, bem simplório, bem rápido, no versículo 6, diz assim: eu sou o Deus de seus pais. Irmão Clayton, meu amigo, se você continuar a leitura, do versículo 14, Moisés vai falar com Deus: Senhor, mas o que eu vou dizer para o povo do Egito? O que eu vou dizer quem me enviou? Porque no capítulo 4 ele está temendo, pastor Gerson, das pessoas não confiarem no seu chamado. Ele fala: Senhor, quando eu for a Faraó, o que eu vou dizer quem me enviou? Deus se revela para ele e fala para ele assim: ô Moisés, diga para ele, R-E-R, Esher, R-E. Diga para eles que eu sou o que serei. Diga para eles, se eles tiverem fome, eu serei pão. Se eles tiverem sede, eu serei água. Se ele estiver cansado, eu serei abrigo. Se ele estiver em luta, eu vou pelejar para ele. Diga para eles que o eu sou lhe enviou. Diz o texto assim: eu sou o Deus de seus pais. O texto está nos ensinando: eu sou, Moisés, o Deus de história. Moisés, eu não anulo a história de ninguém, Moisés. Moisés, eu só estou te levantando porque tem uma prerrogativa de promessa que eu fiz para Abraão. E em Gênesis, no capítulo 15, Deus havia se apresentado para Abraão e dito para Abraão que a nação de Israel passaria 400 anos. Deus está lembrando Moisés: Moisés, eu sou Deus de história, eu conheço a sua vida, eu conheço a tua história, eu conheço a história da sua família. Deus te trouxe aqui para que você entenda: por mais que o deserto tenha te machucado, você tem uma história diante de Deus. Por mais que o deserto tenha solapado a sua vida, Deus conhece a tua história. Deus conhece cada detalhe da tua história. Você não chegou até aqui de qualquer jeito. Esta igreja não foi firmada debaixo de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, não. Esta igreja tem história de lágrimas, história de gente que clamou, que chorou. Se nós estamos aqui, é porque tem uma história passada. Que você possa nesta noite olhar para o retrovisor da vida e entender da onde Deus te tirou. Você tem uma história. Só que Deus continua falando com ele, versículo 7, eu tenho visto, aleluia, porque Deus vê. Deus não só é Deus de história, como Ele é Deus que vê. No Apocalipse, João entendeu esta prerrogativa, que Deus é o Deus que vê tudo, e os olhos do nosso Deus é como chama de fogo. Ele tem visto a tua luta, Ele tem visto a tua dificuldade, Ele tem visto a tua angústia, Ele tem visto a tua conquista, Ele tem visto a sua gratidão. Ele sabe quando você celebra, Ele sabe quando você vem para a igreja para adorar, Ele sabe quando você está sem força para adorar. Ele conhece a angústia da nossa alma, Ele conhece o trauma da nossa história, Ele conhece a sua vida, Ele conhece cada detalhe da tua vida. E nesta noite o espírito de profecia, ele toma minha boca para te dizer: tenho visto o que você tem passado, tenho visto a aflição que você tem passado, e Ele vai entrar com providência, porque a Bíblia nos ensina 365 vezes: não temas, não temas, não temas, não temas. Só que Deus ainda, Ele continua a falar com Moisés no versículo 7, que Ele tem visto e Ele também tem ouvido. Porque uma coisa é ver, outra coisa é ouvir.
Outra coisa é Deus só ficar olhando. Os deístas, pastor Alvo, acreditam que Deus está lá, jogou o mundo aqui e falou para nós assim, ó, se vira. Não, mas nós não. Nós servimos um Deus, irmã, que vê, que faz, que ouve. Eu vou repetir porque ela entendeu. Deus, além de te ouvir, Ele te vê. Então Ele vê a sua dor, mas Ele também ouve o seu clamor. A igreja, enquanto clama, Deus vê. Deus vê quando você clama nas madrugadas. Deus vê quando você clama ao meio-dia. Deus vê as tuas lágrimas. Deus vê o seu abandono. Deus vê a tua tristeza. Deus está vendo. Ele está dizendo: eu conheço a tua história. Eu sei da onde você saiu. Eu sei o que você teve que passar para chegar até aqui. Deus está vendo. Deus está vendo. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, levanta a sua mão para cima aí, desceu meu Deus, da glória a Deus. Deus ouve o nosso clamor. Eu gosto disso, irmã, porque isso é prerrogativa bíblica. Moisés está saindo com o povo, e o povo ainda, irmãos, não é de batalha, não é treinado para guerra, pastor Gerson, mas eles estão saindo debaixo de uma promessa que Deus fez. Lá vem Amaleque, pastor, lá vem ele, e Amaleque agora cerca o povo. O povo não é de batalha, o povo ainda não sabe lutar, o povo está no deserto, mas Deus está vendo, está ouvindo. Eu vou repetir: Deus está vendo, está ouvindo, e Moisés entende isso, e Moisés fala: Arão, vem comigo, ou vem comigo. Para onde, Moisés? Vamos para o monte clamar. Ô Josué, o que foi, Moisés? O que eu faço? Josué, você vai para o vale. Vou fazer o que no vale? Vai lutar, rapaz. E você, Moisés, vai ficar parado? Vou não, vou subir para o monte e vou clamar. Vai fazer o que, Moisés? Enquanto eu luto aqui com espada, eu clamo. Ô Josué, a vitória não é sua, a vitória é dele. Diz o texto bíblico de Êxodo 17, que Moisés pegou Arão, pegou e levantou o cajado para cima, levantou a mão para cima e começou a clamar, irmã. Enquanto Moisés clamava com a mão para cima, Israel vencia a guerra. Enquanto Moisés dizia: só o Senhor é Deus, Israel vencia a guerra. Enquanto a igreja clama com a mão para cima, a igreja vai vencendo. Enquanto a igreja está clamando, a igreja vai triunfando. Enquanto a igreja clama, Deus vai trabalhando. Enquanto você está clamando, Deus está trabalhando na tua história. Enquanto você está clamando, Deus está entrando com providência. Enquanto a tua mão está para cima, Deus está visitando aquele que precisa ser visitado. Enquanto a tua mão para cima, as portas estão se abrindo. Eu acredito nisso. Só que diz o texto, pastor William, meu amigo, que Moisés cansa. Moisés cansa. E quando ele cansa, os braços dele pesados, por causa do fluxo sanguíneo que não chega, ele cansa e a mão dele abaixa, irmã Tatiana. E quando a mão dele se abaixa, o povo começa a perder a guerra. Só que Moisés tem companheiro, viu? Moisés tem gente do lado dele, viu? Moisés tem gente que acredita no ministério dele. Moisés tem gente do lado dele. Diz que Arão e Hur colocou ele sentado na pedra, pegou a mão de Moisés, colocou para cima de um lado, colocou para cima do lado, para cima, e diz que Arão e Hur ia, e Moisés ia clamando, cansado, mas clamando, exausto, mas sabe por quê? Porque igreja é feita disso, igreja é feita
direita de Deus, enquanto a igreja está com o braço para cima, Deus está entrando com providência. Se você acredita nisso, põe a tua mão para cima e dê um brado. Enquanto a igreja está com a mão para cima, Deus está entrando com providência. Deus quebra arco, corta lança, queima carro no fogo, porque Ele é Deus. Eu termino no meu tempo certinho. Deus, pastor Gesso, Ele vê, ouve, mas não fica parado não. Eu digo de novo, Ricardo. Ele vê, ouve o clamor, mas não fica parado não. Versículo 8. Eu desci. Não estou nem para pular aqui não. A irmã entendeu lá, glória a Deus mesmo. Eu desci. Deus desce nessa crise. E quando Deus desce, meu irmão, fica tranquilo que a vitória chegará. Isaías, capítulo de número 43, e o versículo de número 11 a 13, o texto diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar da minha mão. Ó, agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, fica tranquilo, meu irmão. Deserto dói, machuca, mas quando Deus se levantar, Ele vai descer, Ele vai descer, Ele vai descer. Se você acredita, olha lá, está descendo lá, está descendo. Deus vai descer nessa prova. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Ele age, irmão, Ele age. Fica de pé se você quiser e puder. Pastor Alva autorizou você ficar de pé. Ele age, agindo Ele, quem impedirá? Alamassube fome de que é sébria. Quando Deus vem, meu irmão, acabou. Quando Deus te apresenta, acabou. Quando Deus faz lembrar, acabou. É Deus, meu irmão, Ele é Senhor da nossa vida. Oh! Enquanto você estiver orando, tem esperança nesse milagre aí. Ricardo, eu sei, eu estou pregando o que eu estou vivendo. Isso, irmã, eu estou pregando aqui o que eu estou vivendo. Milagres com mão para cima. Se você quiser e puder, coloca a mão no seu coração, a mão para cima, da forma que você quiser. E adore a Ele. Porque nesse deserto Deus está vendo, Deus está ouvindo. Deus vai descer, Deus vai descer. O tempo está chegando, o tempo está chegando. Está chegando o tempo que Ele vai descer, Ele vai descer, Ele vai descer. E quando Ele descer, Ele vai resolver. É só o tempo de Deus, não é o seu tempo, não é do seu jeito. Ele vai descer, Ele vai descer. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. O Senhor é Deus que ouve, o Senhor é o Deus que vê todas as coisas, mas o Senhor também desce, Senhor. O Senhor é Deus de encontro, Senhor. E nesta noite o teu povo está aqui, Senhor. Cada um de nós que estamos aqui precisamos de um milagre. A nossa mão está para cima. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Arão, com Ur, com Josué, com Israel, o Senhor é com essa igreja. Por isso eu creio na tua palavra que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Porque enquanto o meu pastor, Pai, enquanto o Senhor te der dando vida, saúde para o meu pastor estará com as mãos
mãos para cima levantada. Eu tenho certeza que o pastor Gerson, o pastor William, esta igreja estará guerreando, e toda a glória, todo louvor, toda a majestade pertence a ti, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos podem levantar a mão num brado de glória? Aleluia.